Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde todo mundo aí do TikTok. Boa tarde aos meus amores do Instagram, que ainda estão sendo chamados para entrar. Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Como tem passado? Deixa eu ver. Vamos rezar aqui para essa internet, viu? Tem que tirar os meninos ali, pai. A internet aqui tem que tirar os meninos do jogo, senão trava. Boa tarde, meu povo, boa tarde. Travando, né, doutora Ana? Vou tirar os bruguelos ali. O pai já foi tirar os bruguelos da internet pra gente ficar só a gente aqui, tá bom? Boa tarde, amores. Gente, estava olhando aqui a velhinha. A velhinha uma já tá se desfazendo, ó, e eu quase não consegui mostrar para vocês. A pequenininha já tá se desfazendo aqui e eu rezando para entrar logo para mostrar. Velhinhas rosas hoje, e eu quero falar uma coisa para vocês. Todo mundo acha, tá vendo como a pequena já se dissolveu mais rápido? Todo mundo acha que na realidade a cor do amor é o vermelho, né? Então, quando a gente vai falar sempre em situações de amor, a gente sempre fala no vermelho. Mas, na realidade, a cor do amor é o rosa mesmo, né? O vermelho é paixão, o vermelho significa muitas outras coisas. Mas a cor do amor, quando a gente vai falar sobre velas, é rosa. A cor é rosa. E hoje eu escolhi as velinhas rosas por variados motivos que nós vamos orar. Primeira velinha rosa eu quero oferecer a todas as mulheres, né? As mulheres que lutam, as mulheres, ó, tá bem travando, Cláudio, o TikTok tá travando. Esse telefone aqui tá em que internet? Esse do TikTok? Eu vou mudar. Eu acho que talvez se mudar para a sua vai ficar melhor do que pela nossa. Vamos ver agora se o TikTok vai melhorar, hein? Vamos ver se o TikTok vai melhorar. Boa tarde, boa tarde. Vamos dar uma olhada no TikTok agora. O que é que acontece? A internet aqui é complicado. Travando também aqui no Instagram. Também tá travando no Instagram. Deixa eu ver como é que a gente faz. Coloca a sua internet aqui nesse. A sua internet mesmo. Pronto, agora vamos ver. Agora vamos ver se fica tudo bem nas internets. Boa tarde, povo. Melhorou o Instagram, melhorou o TikTok, muito bem. Eu mostrei para vocês aqui, ó, a velinha rosa, que inclusive uma já se dissolveu. Então, eu estava explicando para vocês que muitas vezes nós confundimos as coisas, né? Quando a gente vai falar em amor, a gente está sempre falando na cor vermelha, está sempre projetando a cor vermelha. Mas na realidade, a cor que representa o amor é o rosa mesmo. O vermelho representa a paixão, o vermelho representa muitas outras situações. O amor é representado pelo rosa na questão das velas. Foi assim que eu sempre aprendi com os meus mentores, com o Daniel, com os espíritos que acompanham a casa. Então hoje eu não escolhi as velas ao acaso, eu escolhi as velas pelos pedidos, inúmeros pedidos que nós recebemos ao longo da semana, principalmente no Instagram. E aí a gente vai juntando muitos pedidos e vendo quais são os assuntos principais que nessa semana marcaram muito as pessoas. Essa semana marcaram muitas as situações familiares, as situações de casamento, de separação, a situação de muitas vezes a rejeição. Todas essas situações marcaram muito no Instagram. E a gente vai hoje rezar, orar também pelas famílias que estão iniciando, pelas famílias que estão encerrando o casamento e não a família. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto o fim de ciclo de um casamento não significa o fim de uma família, significa um reinício de uma forma diferente muitas vezes. Mas a gente precisa colocar as nossas famílias aqui
nas nossas velas também, tanto as junções das pessoas quanto os fins de ciclo. Tudo isso precisa estar nas nossas orações, porque a família, porque a nossa comunicação, as nossas relações uns com os outros são o que realmente formam, né? São o que realmente formam a sociedade, a nossa comunidade, inclusive espiritual. Nayara pediu para mostrar as velas de novo. Nayara, inclusive, uma já derreteu. Essa derreteu muito rapidamente, muito, tá? São velinhas muito bonitinhas, mas uma já derreteu rapidamente. Então, o que é que acontece? Além disso, hoje eu quero trazer para a oração pelas mulheres, pela violência contra as mulheres, também pelas crianças, as crianças do mundo inteiro, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Hoje as orações também vão para as nossas crianças, colocando as gestantes, as mãezinhas e as tentantes também nessas velas de hoje. Nós oramos muito por tudo e esse é o ideal, mas a gente precisa também orar pela base que nos une, né? Esse amor que nos une quando a gente fala em família parental e família por afinidade. A gente precisa colocar tudo ali. Então também. E essa terceira velinha que mais queimou e queimou muito rapidamente são justamente pelos seres inocentes, dos animais. A gente também está vendo uma crescente, né? Uma crescente violência contra os animais, violência de humanos, né? Contra seres que só têm a acrescentar, eles não provocam mal algum. Então, também pelos animais hoje também. Por quê? Porque houveram muitas situações dentro do Instagram. Eu queria começar assim pelo nosso Telzinho, sim, também. E eu queria muito falar com vocês sobre essas situações. São situações do dia a dia. Nós trazemos muito para a internet algumas situações que quase sempre não são bem a que nós vivemos o dia a dia. E eu procuro trazer para as nossas orações, as orações que nós temos aqui, o dia a dia, o que nós passamos. Aqui no TikTok perguntaram sobre as máscaras, pediram para mim tirar as máscaras das orações. Deixa eu explicar para vocês. Essas máscaras são obras de arte, que são muito apreciadas por mim. Eu sinto nelas um poder de ancestralidade muito grande, um poder de espiritualidade. Acontece que nós ainda, muitas vezes, visualizamos beleza não na essência das coisas, mas nos olhos materiais. Então, o que não parece ser belo aos olhos materiais, né, acaba causando algum medo, algum desconforto. Para isso é muito simples você imaginar quando as pessoas dizem julgou o livro pela capa. É que algumas pessoas são muito bonitas, algumas imagens têm uma beleza surreal, mas espiritualmente, né, não trazem nada. Então as máscaras que tem aqui são máscaras trazidas por mim ou compradas por mim da África, né, Senegal, Malawi, e são sempre máscaras de xamãs, que são aquelas pessoas que buscam a espiritualidade e que são responsáveis pela espiritualidade nas tribos, tá bom? Quero dar essa explicação porque as máscaras não têm nada de mal, só a espiritualidade mesmo. E esse cocá aqui que vocês viram nessa máscara foi um cocá que eu ganhei dos povos indígenas, né? Dos parentes, assim, que eu tenho um verdadeiro amor também. Então, aqui em casa só tem coisas muito espirituais. Então, por isso que eu não tiro as minhas máscaras. Inclusive, eu faço as orações perto das máscaras também por isso, o que ela traz, o que ela representa, tá bom? Então não se preocupem com as máscaras, que elas são obras de artes, obras espirituais, que só agrega valor espiritual, não tem nada de ruim nelas, tá bom? Ó, cafezinho, pelo menos dessa vez trouxeram a xícara que não era quebrada, porque toda vez que ele traz a xícara aqui, a xícara está quebrada aqui nas pontas, porque aqui em casa a gente tem um amor por umas xícaras e outras não. Aí 20 anos com a mesma xícara, ela vai quebrando nas pontas, né? Então hoje a xícara está inteira.
Café, vocês estão tomando café também? Pois bem, vamos começar. Eu quero trazer primeiro para vocês, dizer que nossa campanha dos cobertores está aberta, tanto no Instagram como no TikTok. Nós estamos arrecadando cobertores ou um Pix de R$30 para comprar cobertores. Com o dinheiro que vocês já nos deram, já nos doaram, a gente já entregou 500 cobertores. Já foram entregues 500 cobertores. Essa semana nós já fechamos a compra de 47 casacos femininos para os asilos que a casa atende e 48 casacos masculinos também para os asilos. Por quê? Porque os nossos idosos sentem um frio muito maior, então é preciso ter o casaquinho além do cobertor. Então, com o dinheiro de vocês já foram comprados 500 cobertores, 47 casacos femininos e 48 casacos masculinos. Já atendemos também os asilos. Está aberta também a campanha das cestas básicas. Vocês sabem que a cesta básica é sempre o mais difícil para a gente, é sempre o mais caro, é sempre porque é em grande quantidade. Então, nós pedimos ajuda também pelas cestas básicas. Se você quiser nos doar, pode mandar diretamente para a Casa da Caridade, pode levar o alimento, pode comprar diretamente na NutriCestas ou pode também fazer o Pix no valor da cesta da Casa da Caridade, que a gente faz a compra também. Todo início de mês e final de mês é um pouco mais difícil, então por isso que a gente vem atentando, para isso, principalmente agora com essa campanha dos cobertores. Brasília está muito frio. Ontem eu dei aula na Casa da Caridade para o grupo mediúnico, o grupo de mediunidade na prática. Estava muito frio, mas estava muito frio mesmo. E ontem a minha aula foi sobre psicografia. Foi uma aula prática de psicografia e foi muito legal. Foi muito legal e ao mesmo tempo surpreendente o quanto as pessoas não sabem ao certo qual é o peso da psicografia ou qual é a dificuldade da psicografia, como os médios já vão, de uma certa forma, com muito prazer fazer, com muito amor, sem sofrimento, sem indagar dores ou sofrimento ou nada disso. Parece às vezes para outros médios, ou para quem está se encontrando agora na mediunidade, que é algo mais fácil do que aparenta ser. E ontem foi muito engraçado isso. Ontem foi assim, foi fantástico ver as pessoas, porque a gente está nas tentativas, para descobrir a mediunidade dessas pessoas que estão participando do curso, que por enquanto é um curso fechado para os voluntários da casa. E foi muito engraçado, porque a gente colocou objetos e esses espíritos tinham que fazer uma psicografia baseado naquele objeto, mas eles precisavam agir por conta própria, utilizar os médios para isso. E foi muito legal, quase todos escreveram, A gente até brincou que os que não escreveram, que os que nem tentaram, Os que nem tentaram foram os piores. Então, assim, está sendo muito legal esse curso da mediunidade na prática. Por quê? Porque a gente precisa, Porque a gente precisa, muitas vezes, mostrar como é que funciona, mostrar como a mediunidade se dá no dia a dia, como ela se dá nos trabalhos, Então, tem sido muito bacana mesmo, muito bacana fazer esse curso lá. E, claro, vão ter outras aulas de diferentes fenômenos mediúnicos, e algumas não serão dadas por mim, mas eu convidarei pessoas que têm essa prática para ajudar, como no caso da pictografia também. Então está sendo muito bacana. Vou tentar depois colocar fotos ou partes da aula para vocês também participarem. Então hoje eu quero começar a nossa conversa sobre a oração por intermédio de uma mensagem que eu recebi no Instagram e que coincidiu com outras situações que eu vivenciei durante essa semana, não sendo autor ou participe dessa história, mas visualizei de uma amiga. Foi casada por vários anos, muitos anos,
e houve uma separação e logo em seguida a outra parte, né, tanto faz o marido como a esposa, nas duas histórias, encontraram uma outra pessoa, logo se casaram, né, ou irão se casar nas histórias diferentes, e isso causou uma ferida muito grande, uma ferida aberta, né, uma ferida aberta na outra pessoa que estava vivenciando isso. E me pegou muito profundamente ela falar que tal dia, que era o dia do casamento, marcava o fracasso dela como esposa. E isso me machucou profundamente a ponto de hoje trazer esse assunto para a gente conversar. Trazer esse assunto para a gente debater, inclusive espiritualmente. Entendendo que muitas vezes, esse sentimento de rejeição, ele nos peneira tanto que sobra muito pouco do que nós somos. Nós somos mais fortes do que pensamos. E não é aquela fortaleza em que as pessoas requerem de você. Existe aquela pessoa que diz, você é forte, simplesmente porque ela não quer mais escutar as suas reclamações, os seus problemas. Tá baixo? Deixa eu ver. Será que é o microfone? Deixa eu ver se está baixo mesmo. Então, muitas vezes as pessoas chegam em você e dizem, você é muito forte. Mas não é isso, não é exatamente isso que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer para você que ela não quer escutar aquele problema, que ela não quer escutar suas reclamações, que ela não quer escutar a sua tristeza daquele momento. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre uma força que nós já nascemos, padrão espiritual, com essa força como base, né? Trazida pela própria espiritualidade. E que nós precisamos reencontrá-la em momentos em que ela nos falta. E essa força, ela vai muito além do que as palavras. Ela vai de uma ação para resgatar aquilo que você deixou se perder de você. E como é nesse caso, é perceptível que muitas vezes nós depositamos no outro ser humano, nós depositamos a confiança, inclusive, sobre nós. Nós perdemos a nossa confiança entregando ela para o outro. Nessa situação de que são almas gêmeas, almas que se completam, e não é isso. Nenhum espírito é incompleto. Nenhum espírito precisa de que o outro complete ele. Eles são inteiros. Quando você escolhe trazer alguém para passar a sua eternidade, porque a escolha não é essa vida. Quando você escolhe se vincular, o seu pensamento é assim, quero viver eternamente com essa pessoa. Então, quando você escolhe alguém que te transborda, alguém que faz sua alma ir além, expandir, não alguém que te complete. Você não precisa dessa completude. E o que é que acontece quando nos decepcionamos ou quando simplesmente chegou ao fim? Nós entendemos diferente, nós entendemos como se o problema fosse nosso. Nenhuma relação, seja em casamento, namoro, amizade ou qualquer relação que seja, ela termina apenas por uma parte. Ela não termina porque uma parte fez muito e a outra fez pouca. Ela termina porque ambos os lados lutaram de maneira diferente e muitas vezes inconscientemente esperaram pelo outro para fazer o conserto das coisas. Por outro lado, existem ciclos que precisam ser encerrados. Existem ciclos que, quando eles dão continuidade, além do tempo que era preciso ficar, eles causam muita dor, muito mal-estar, violência e coisas do tipo que demora-se a tratar. Tudo é um ciclo e ciclos chegam ao fim. É preciso que uma planta seja renovada muitas vezes, para isso tendo que tirar as raízes dela. As plantações de milho, as plantações de feijão, todos os anos sabe o que acontece? Planta-se, colhe o que tem que colher, tira-se tudo, prepara a terra de novo e planta-se de novo. Alguns ciclos da nossa vida serão assim. E você pode estar passando por esse momento de um jeito que
você esteja pensando assim, pá, mas o erro é meu. O erro é meu, sempre acontece comigo. As pessoas sempre encerram ciclos comigo. Eu já tive 1, 2, 3 casamentos, não sei. E sempre acaba, eu sempre me decepciono. Você pode estar pensando nisso, mas veja bem, as pessoas têm o direito de não nos querer. Em todas as áreas, as pessoas podem não te querer. Elas têm esse direito, assim como você tem o direito de não querer as pessoas. Mas é preciso pensar muito, porque uma vez que elas não te querem, você também tem o direito de encerrar aquele ciclo e fazer a caminhada contrária ao caminho que é seguido por essas pessoas. Logicamente, não deixa de nos ferir, não deixa de nos doer, não deixa de nos fazer, de nos sentirmos impotentes quando algo foge àquilo que você esperava. Mas isso também faz parte do processo de posse e de ego que nós temos. Nós precisamos conviver com aquilo que nós não temos controle. Entendendo que o que nós não temos controle, nós precisamos deixar acontecer, agindo na modalidade e da mesma forma que a gente precisa agir. Quando eu falo isso, você pode estar se perguntando, sei não, falar é muito bonito, mas não sei se na prática isso acontece, ela passou por algum... Sim, eu já tive um primeiro casamento, eu sempre deixei isso muito claro para vocês. Eu sempre fiz o possível para que a minha vida virasse um exemplo de situações, inclusive de muitos erros, aqui na internet, porque não faz sentido nenhum eu trazer erros dos outros, exemplo dos outros, se eu posso usar os meus, como pessoa errante, como pessoa falha, como pessoa que já foi querida, pessoa que não foi querida, como pessoa que já iniciou e encerrou ciclos também. Pessoas também encerraram, ciclos comigo. Então, eu tive um primeiro casamento durante alguns anos e esse casamento chegou ao fim. Não deixou de ser dolorido, em que pese o fim ter sido de uma forma mais tranquila possível, em que pese hoje sermos amigos, em que pese hoje a nossa relação ser muito boa, com ele, com minha nova família. Mas o fim é sempre ruim, é sempre doloroso. E naquela época, quando eu passei por isso, eu me perguntava muitas vezes o que eu poderia ter feito, o que eu deixei de fazer. Consciente e inconscientemente, eu busquei em mim, os meus erros, o que estava certo. Porque nenhuma relação acaba só por um lado. O que pode acontecer é que agora vocês vejam o destino final por diferentes caminhos. Isso pode acontecer. O que a gente precisa trabalhar é como nós encerramos esses ciclos. Existe uma forma de encerrar o ciclo em que você não deve nada para ninguém e essas pessoas também não devem para você. Esse é o fim de ciclo correto, onde você sabe que não tem mais continuidade, mas não há devedores entre as relações. Tudo na vida é preciso ser assim, é preciso saber encerrar ciclos. Quando eu vi essa pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, caridosa, uma pessoa que é um exemplo para mim, me falar isso, eu entendi o quanto os ciclos transformam muitas vezes a gente, transformam a nossa realidade numa realidade totalmente diferente. É claro que possivelmente, e com certeza na verdade, ambos erraram no casamento. Porque relações são feitas assim, de erros. Se você for buscar o amigo perfeito, você não terá nenhum amigo. Se você for buscar o companheiro ou a companheira perfeita, você não vai ter nenhum companheiro. Nem a solidão é perfeita. Porque você não é perfeito. Então, nem a solidão é perfeita. É preciso que a gente saiba, alterar, é preciso que a gente saiba peneirar, é preciso que a gente saiba pesar as situações. Um amigo um dia me disse que o bom
feito é melhor do que o perfeito. E isso ficou muito na minha cabeça. Eu me preparava muito para falar sobre algumas coisas, eu me preparava muitos anos pensando sobre situações que eu queria abrir ciclos, que eu queria iniciar ciclos, e nunca me sentia preparada para isso. E quando ele falou essa frase, fez todo sentido para mim. Fez todo sentido para mim. O bom feito é melhor do que o perfeito. Houve ação, houve encaminhamento. Então, o fim de um ciclo dói. O fim de um ciclo altera a nossa visão sobre nós mesmos, altera a nossa visão sobre o mundo, altera a nossa visão sobre os outros. Mas é preciso mergulhar dentro desse fim de ciclo e dizer: se está se encerrando, é porque não tinha uma alternativa. Não tinha como isso seguir. E aí a gente vai mais profundamente. Tem pessoas que vivem em relações tóxicas, pessoas que vivem em relação em que o sofrimento faz parte do seu cotidiano. Muitas vezes por uma conveniência financeira, uma conveniência familiar. Muitas vezes porque tem medo, teme pela sua própria vida. Nós sabemos que isso existe muito. Mas muitas pessoas acabam insistindo em relações que são extremamente maléficas para as suas vidas. Pessoas que têm condições financeiras, pessoas que têm profissão, pessoas que têm amizades, pessoas continuam em relações que são maléficas até ao seu bem-estar. Muita gente tomando remédio psiquiátrico por pessoas que não merecem o nosso tempo, a nossa paz. E eu disse para vocês que quando essa minha colega disse isso, olha, tal dia será a minha certidão de falha como esposa, eu fiquei pensando quantas noites, quantos dias, quantos sonhos, quantas ideias e quanta luta ela teve dentro desse casamento e que hoje ela se enxerga assim simplesmente porque outra pessoa, de uma forma infantil, resolveu que aquilo ali não tinha valor, não tinha mais sentido. Porque nem todo mundo termina um ciclo de forma adulta. Você já pensou como são as amizades? Algumas amizades você passa anos amiga dessa pessoa. Ocorre um problema, vocês se afastam e a primeira coisa que essa pessoa faz é contar todos os seus segredos, é te atacar. Isso é um fim de ciclo tão infantil quanto das crianças de 4ª série que brigam durante a aula. O ser humano útil, o ser humano bondoso, ele não mira na fraqueza do outro para se sentir melhor. Ele não mira naquilo que dói no outro para permanecer na vida. Algumas pessoas nos odeiam, não gostam de nós e elas nos atingem ali onde elas acham que vão nos doer. E isso, na realidade, é um problema muito nosso. É deixar que essas pessoas atinjam aquilo que nos é ainda volúvel. Que nos é volúvel. Nós precisamos entender que nós não temos que ter vergonha, que nós não temos que ter medo, que nós não temos que nos sentir inferiores pela rejeição de outras pessoas. Pessoas querem bem às outras por o mesmo motivo que daqui a alguns anos elas podem querer mal. Quantas amizades acabam por política? Quantas amizades acabam por religião? Quantas amizades acabam porque nós não conseguimos compreender um dia em que o outro está mais azedo, como se a gente fosse uma doçura o tempo inteiro. Temos que pensar também que a amizade não se baseia no tempo em que nós convivemos com as pessoas, mas na profundidade da nossa convivência, na profundidade daquilo que nós encontramos na outra pessoa. Teremos amigos que conheceremos há 1 ano, 6 meses,
teremos inimigos que convivemos há décadas. Amizade é querer estar junto, saber dos defeitos, entender as falhas e ainda assim olhar um para o outro e dizer, vale a pena. Casamento, namoro é a mesma coisa. É olhar um para o outro e não pensar, sem ele eu não vivo. Você vive. Porque ele é uma pessoa entre inúmeras que você ainda vai encontrar. A verdadeira relação é aquela que se olha um para o outro e fala, sei dos seus defeitos, sei das suas falhas, mas escolho permanecer do seu lado. Quando isso é possível. Porque violência, seja ela qual for, é motivo primordial para encerrar um ciclo. Ah, Mayra, mas ele me bateu, encerre o ciclo. Mayra, mas ele gritou, encerre o ciclo. Encerre o ciclo. Não espere você perder a vida física tentando entender alguém que não quer ser compreendido. Encerre o ciclo. Mas Mayra, encerra o ciclo. Delegacia, direito, fim de ciclo, fim de violência. Chega de vidas perdidas com desculpas religiosas, chega de vida perdida porque pessoas não se tratam da dependência emocional, chega de vidas perdidas porque nós queremos sempre encontrar na maldade do outro uma doença psicológica, uma falha. Maldade é maldade. Algumas vezes a gente faz de forma leviana, quando alguém é muito mal com você, você diz, essa pessoa só pode ter um problema. Não, você está banalizando problemas psiquiátricos, doenças, numa pessoa que tem falha de caráter, numa pessoa que é mal. Não comece a colocar nos outros, a diagnosticar, uma vez que você não seja competente para isso, não tenha a medicina para isso. Pare de diagnosticar pessoas ruins como pessoas doentes. Isso banaliza quem realmente tem a doença e isso faz com que as pessoas que são maldosas continuem praticando isso. O mal só é combatido com o amor. E não é somente o amor de amar o próximo, é de se amar também. À mínima vista do mal, saia desse meio. À mínima convivência com o mal, fim de ciclo. É muito bonita a teoria religiosa de que a gente deve sempre estar ali, tentar sempre, insistir sempre. Quando acontecer a violência, quando acontecer o assassinato, quando acontecer a depressão que vai te acometer, nem vai estar o médium, nem o padre, nem o pastor, nem o pai de santo, nem ninguém. Você vai ter que enfrentar aquela realidade sozinha. Então você precisa se amar e se compreender enquanto humano, matéria, ou seja, seu corpo morre. Se compreender enquanto espírito e compreender o seu local. Faz parte de você. Faz parte de você. A Leda fala assim, na prática a situação é outra. É sim. Porque as teorias são realmente mais fáceis de lidar. As teorias são mais fáceis. Mas uma vez que a prática é exercício, é possível praticar. E em certas situações é inevitável ter que praticar. É inevitável. É preciso tomar uma atitude. E falando sobre tudo isso, eu quero entrar também em situações que a gente já conversou. Em situações como luto, tristeza, em situações como a rejeição, em situações que muitas vezes ferem o nosso espírito de uma forma tão dolorida que você acha que você nunca mais vai se recuperar. Olha, o Mar Gomes fala assim, eu precisava ouvir isso. E, meu irmão, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida terrestre, nesta encarnação, é que você acaba sofrendo por um certo tempo sobre isso, sobre essa rejeição, mas daqui a pouco você olha para trás e vai dizer, bom, foi escolha dessa pessoa. Eu preciso entender qual é a minha escolha. A minha escolha foi deixar a porta aberta para ela entrar. Ela saiu, eu fechei a porta. A minha escolha, se ela voltar, é se eu abro a porta ou não.
E isso não tem nada a ver com caridade, isso tem a ver com a verdade. Às vezes as pessoas te tratam mal, as pessoas te tratam com inutilidade, as pessoas te colocam para baixo, porque você ensinou a elas que pode ser tratada assim. Você queria ser boa, perfeita, nota 10, e fez com que elas ultrapassassem todos os seus limites, inclusive os espirituais. Deixou com que elas entrassem dentro do seu ser de uma forma que elas aprenderam que não precisam te respeitar, precisam apenas te bajular. Pessoas que precisam de aplausos ou de bajulação, né? Ou de reprovação para fazer algo, elas estão sendo totalmente marionetes de outras pessoas. É necessário que a gente tome as rédeas da nossa vida. Então, quando nós chegamos a esse ponto em que nós falamos sobre um sofrimento que nos dilacera, e são muitos os sofrimentos, né? Os sofrimentos que atacam a nossa alma, os espinhos na carne. Os espinhos na carne, como Paulo de Tarso falava, a gente muitas vezes pensa que a gente não vai ter condição de se levantar, que a gente não vai ter condição de sair do poço. E eu separei algumas coisas para a gente conversar aqui, e primeiro que eu quero refletir com vocês é sobre uma frase que eu também vi na internet, mas eu gostei muito. Para sair do fundo do poço, é preciso parar de cavar. Se você está no fundo do poço, a primeira coisa que você precisa parar de fazer é cavar, porque senão vai cada vez mais fundo. Então, muitas vezes a gente diz assim, estou no fundo do poço. O fundo do poço representa uma situação de cansaço tão extremo, onde você se deposita lá porque você já não está mais em condições de lutar. O fundo do poço representa para a gente muitas vezes uma situação em que a gente não vê uma saída. Ali é o fundo do poço. Ou em situações em que a gente acha que não pode piorar. Só que o que é que acontece? Pode piorar. Pode piorar se você continuar cavando, pode piorar. Sempre haverá um fundo mais fundo nesse poço. E só quem pode cavar é você. Ninguém pode cavar um fundo de poço para você e te jogar lá dentro. Ou até pode conseguir te jogar, mas você sabe sair. Então, quando a gente se sente presa a uma dor, uma culpa, uma mágoa, um vício, né? Em uma tristeza, em uma situação difícil que parece que não tem fim, a gente diz, eu estou no fundo do poço, né? Mas a frase nos alerta mesmo para uma coisa que é muito essencial. Nós não estamos só no fundo do poço muitas vezes, nós estamos cavando cada vez mais fundo esse poço e tornando cada vez mais difícil a saída de dentro dele. Continuar cavando o fundo do poço é nos alimentar daquilo que nos machuca, é repetir os pensamentos que nos ferem, é reviver situações que nos mutilaram, porém não no intuito de transformá-la, mas de vivenciar de novo aquela dor. É permanecer na mágoa, no orgulho, na culpa, no medo, na autocomiseração. É dizer todos os dias, eu não consigo, eu não posso, eu não presto, ninguém me ama. Todas essas palavras que a gente diz, principalmente assim, Deus esqueceu de mim. Nós costumamos dizer muito isso, Deus esqueceu de mim. Quando nós achamos que por algum motivo Deus não tomou a atitude que nós acreditamos ser a correta diante dos nossos sofrimentos, das ações que nós temos no dia a dia. Cada frase dessa, cada vez que você pensa, intui e fala isso, é uma pasada a mais que você dá no fundo do poço. E é uma para a mais que fica difícil de você sair. Então, o pensamento de desespero, quando ele é alimentado e é alimentado sem reação, é como uma terra sendo retirada debaixo dos nossos próprios pés. E quem está fazendo a retirada dessa terra somos nós mesmos. Só quem pode cavar esse poço é você. É você que está cavando cada vez mais fundo. Quando você não luta, quando você não passa a assumir as rédeas da situação ali. A gente muitas vezes pede paz e cultiva rancor, pede luz, mas alimenta os
pensamentos mais sombrios possíveis, né? A gente pede mudança, mas não pratica nenhuma atitude para aquela mudança, né, possa acontecer. Pedimos uma vida nova, mas continuamos com os velhos hábitos. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas e esperando um novo resultado. E isso não vai acontecer. Então, o primeiro passo para que a gente possa sair do fundo desse poço não é cavar e nem é escalar. Uai, é um barulhinho, é a vela que está fazendo barulho aqui. O primeiro passo para a gente sair do fundo do poço não é escalar, é parar de cavar. Às vezes você ainda não consegue escalar, mas parar de cavar é o primeiro passo. É importante a gente compreender o que significa parar de cavar, né? Porque não significa que a pessoa vai sair imediatamente desse poço. Não significa que a dor vai acabar imediatamente. Não significa que os problemas serão resolvidos no estralar dos dedos, não. Parar de cavar significa interromper o movimento que aprofunda a queda. Aquelas ações que nós fazemos e que faz com que a gente desça ainda mais fundo nesse poço e que faça com que a gente se sinta ainda em mais dificuldade para começar a escalada. Às vezes a primeira vitória que nós temos não é de estar bem, é simplesmente não piorar a situação. Você já pensou nisso? Às vezes a primeira vitória é não piorar a situação. Mayra, mas se a gente piora, é não responder à agressividade do mundo com agressividade, é não tomar decisões no impulso, é não falar na hora da raiva, é não procurar aquilo que nos faz mal, é não desistir de si no mesmo dia em que a dor te acomete. Há dias que a maior vitória espiritual que você vai ter é pensar: hoje eu não vou cavar mais fundo. Hoje eu não vou aumentar a profundidade desse poço que eu me encontro. Hoje eu posso até não conseguir escalar, mas eu não cavarei mais fundo. Eu não permanecerei trabalhando para que eu tenha ainda mais dificuldade para fazer o quê? Para escalar. Existem muitos tipos de poços, não é só o poço onde a gente foi rejeitado, onde as coisas não deram certo, mas o poço da tristeza, da mágoa, da culpa, do vício, da revolta, do orgulho, do ódio. E todos esses poços são aumentados principalmente pelo poço ilusório, o poço da ilusão, que a pessoa acredita que ter esse sentimento, cultivar esse sentimento, em vez de ser uma prisão, é uma liberdade. E nunca é. Quando você está presa a esse comportamento de cavar, você se afasta da paz. Você se afasta cada vez mais de onde você deve escalar e sair desse poço. Porque nem sempre os poços da nossa vida são construídos com as tragédias. Às vezes ele é cavado por pequenas escolhas diárias nossas. Você já pensou nisso? Nem sempre o fundo do poço é de uma vez, uma tragédia, algo que aconteceu de surpresa. Às vezes são pequenas cavadas que nós damos no dia a dia, que são como sentimentos ruins que nós alimentamos, uma fé abandonada, uma raiva não tratada, doenças psicológicas quando a gente tem vergonha de procurar ajuda, de procurar a medicina. É uma recusa de aceitar ajuda muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade. O poço muitas vezes começa pequeno, mas aí no final da nossa vida a gente começa a entender que nós cavamos tanto e tanto, que ele está numa profundidade que parece impossível que eu faça a subida de volta. Então, eu queria conversar com vocês sobre uma parábola que eu li há algum tempo, que é a parábola do cavalo, onde um cavalo se machucou a pata numa fazenda, e nisso disseram: olha, não tem mais jeito, ele vai ficar sentindo dor, não tem mais jeito, é melhor a gente matar, sacrificar o cavalo. E eles pensaram: mas a gente não vai, eu não tenho coragem de sacrificar, vou jogar ele dentro do poço, daquele poço abandonado que tem ali, e ali a gente joga terra no cavalo. E assim fizeram, botaram o cavalo dentro do poço
e começaram a jogar terra, terra, terra. E esse cavalo, em vez de se enterrar, começou a usar a terra que subia para sair do poço. Cada terra que era jogado, ele colocava debaixo dos pés. E assim, em vez de ser enterrado, ele conseguiu sair do poço, usando a terra que jogavam para sair. E nessa parábola, no final, dizem que o cavalo seguiu, foi solto e viveu por muito tempo, com a pata ainda, quebrada, mas viveu. Não servia mais para aquela roça, mas conseguiu sobreviver. Então, a gente precisa muitas vezes ser como esse cavalo do poço. Usar todas as terras que já jogaram para nos enterrar, para sair desse poço. Alguns poços são cavados por nós, outros poços são cavados por outras pessoas, mas que nós nos deixamos cair. Nós nos deixamos afundar no ódio, na raiva dos outros, na opinião alheia. Quer ver um poço cavado pelos outros? É a opinião alheia. Quando você mistura quem realmente você é, quando você confunde a sua identidade com a opinião que os outros têm de você. E a pá é tudo que a gente usa para aprofundar o nosso sofrimento. A pá pode ser o orgulho, quando eu penso, eu não vou pedir desculpa, eu estava certa. Eu não levo desaforo para casa. Se falar alguma coisa comigo, eu vou para a briga. Ou então, vou sair desse emprego porque recebi uma ordem ou porque fui contrariada. Vou sair de determinado trabalho voluntário simplesmente porque eu não quero trabalhar em mim o meu ego. E aí eu passo a não compreender que a missão é muito maior do que o missionário. Vou sair de determinada religião porque alguém falou algo que eu não gostei. Vou sair da faculdade. Enfim, você acaba cavando tantas pasadas, como também a culpa, eu não vou me perdoar, nunca me perdoarei, isso é culpa minha. Eu sei que tudo isso vai me destruindo, mas eu permaneço naquele ciclo de cavar cada vez mais fundo. E não é um encontro com a minha falha, com as minhas falhas, com as minhas culpas, para poder sarar elas, para poder arrumar uma solução. É o contrário, eu estou ali tentando cavar cada vez mais fundo para que um belo dia ninguém mais possa me encontrar. Agora você pode estar se perguntando, lindo, Mayra, maravilhoso, mas como é que eu faço? Se Deus não me escuta, se Deus não me tira desse fundo do poço, se Deus não me tira desse buraco, Deus nos ajuda, mas Ele não vai cavar por nós. Ele não cava por você. Não é você, Não é você que vai ficar lá sentado esperando subir, escalar. É você que tem que fazer. Então Ele nos ama profundamente, mas Deus não violenta as nossas consciências. Ele nos inspira, mas não escolhe por nós. Ele nos chama à sua caminhada, mas não caminha no nosso lugar. Ele envia pessoas, oportunidades, situações, livros, mensagens, doutrinas, religiões, para que a gente encontre um novo começo, uma nova luz no fim do túnel. Mas há uma parte que é nossa. Lembra quando Jesus pede para que o paralítico ande? Levanta-te e anda. É isso que Deus requer de nós, que nós façamos a nossa parte. Ou seja, Ele nem cava para te afundar, então os nossos problemas não são advindos de um querer da divindade, mas Ele também não consegue te tirar do poço que você cava mais profundamente. Levantar é uma decisão sua. Andar é um esforço. Quando você diz a teoria é bonita, mas a prática não é, você está negando que nós precisamos continuar e seguir em frente, ainda que nos doa, ainda que nos atormente, ainda que nos aquebrante nessa caminhada. Então, a graça de Deus vai ser a corda que alguém nos dá para nos puxar do fundo do poço. Porém, Ele não consegue tirar se você não agarrar essa corda. Se você não agarrar essa corda, não tem quem te tire desse poço. Parar de cavar é mudar um padrão. É um exercício diário. Em vez de reclamar, agradecer pelo que ainda tem. Em vez de alimentar a mágoa, é iniciar uma alternativa de perdão, ainda que não imediata, trabalhar na sua cabeça, no seu coração, no seu espírito. Em vez de fugir da dor, é buscar a vida.
Porque na nossa vida material, nas nossas encarnações, nós vamos enfrentar diversas dores. E elas não serão nossas inimigas. Elas serão as nossas provas. Nós estamos aqui por prova ou por expiação. E nós precisamos prová-las. Então, não é buscar a dor. É buscar a vida diante dessas dores que nos acomete. É muitas vezes renunciar àquilo que nos faz mal e que nós nos agarramos como se fôssemos balões, bexigas, abraçadas em cactos cheios de espinho. É claro que uma hora ou outra nós vamos estourar. É claro que uma hora ou outra nós vamos perecer. É possível você soltar esse ciclo de cavar. E fuja também dos juízes de valores que são feitos da nossa vida. Essa pessoa não sai da depressão porque não quer. Para sair da depressão, basta fazer caridade. Para sair da depressão, da tristeza, basta que essa pessoa se levante da cama e siga a sua vida. Ou então quando dizem, vai chorar por causa de um homem ou de uma mulher? Que coisa besta, que coisa boba, tem muita gente passando pior. Muitas vezes a nossa luta é não romantizar sofrimento. Mas nós não podemos deixar de acolher as nossas dores. A dor é sempre dor e dói sempre em você, diferente do que dói nas outras pessoas. Acolha a sua dor, porque todas as dores são válidas, principalmente quando nós sentimos na alma, no espírito. E não se deixe melindrar e não se deixe se apagar por conta da opinião alheia de quem não está sentindo a sua dor. É muito difícil que alguém consiga te ensinar japonês se ela já não fala japonês. Assim também funciona com a dor. Se não dói na outra pessoa, se não há empatia na dor, não tem como ela te dizer algo, né? Algo que possa te dar a esperança ali, muitas vezes até te tira. A esperança é sempre a primeira luz para a saída do poço. É sempre o primeiro pé que coloca na pedra para escalar. É quando você diz assim, eu ainda posso aprender com isso, eu ainda posso recomeçar, eu ainda posso melhorar, eu ainda posso ser útil, Deus ainda trabalha em mim. Enquanto a vida há a possibilidade de reconstrução, como diz aquele hino que eu gosto muito, existe vida aí. Existe sempre uma vida aí, muitas vezes apagada, uma semente sufocada pela terra árida do seu coração, pelas pedras que estão sufocando ela, aquelas pedras que nós temos a mania de colocar lá no nosso dia a dia. Mas ainda existe uma semente aí que não está esperando um vendaval que traga uma chuva fenomenal. Está esperando uma gota, apenas uma gota. Que caia uma gota que ela vai conseguir lutar por intermédio daquela gota. E essa gota só você pode fazer cair. Ninguém deseja o fundo do poço. Ninguém quer estar nessa situação. Ninguém quer, está ali passando por aquele processo de dor. Mas o poço ensina humildade, o poço ensina que não somos invencíveis, o poço ensina que precisamos um dos outros, ensina que precisamos de Deus, ensina que certas escolhas têm consequências, ensina que a dor pode ser sabedoria. Muitas pessoas só descobrem a sua força depois que passam um processo doloroso e que tem uma importância para se levantar. Então, o fundo do poço vai acontecer conosco várias vezes durante a vida, nesta encarnação. Mas o fundo do poço não precisa e não pode ser sua morada. O fundo do poço não precisa ser a sua morada. O fundo do poço pode ser só uma escola em que você vai aprender e vai sair. Então, para que esse fundo do poço não seja sua morada e seja só uma escola, um ensinamento, pare de cavar. Primeiro passo não é escolher. O primeiro passo é parar de cavar. Então hoje, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que nós muitas vezes não temos escolha do poço que nós entramos. Mas a escolha é nossa permanecer lá dentro. Por mais que te doa, por mais que te machuque, não faça desse poço uma morada. Faça desse poço algo momentâneo. Faça desse poço uma oportunidade para sair dele maior, mais forte, com mais caráter, com mais coragem para lutar diante das dores que ainda se apresentarão durante a sua vida.
Querer uma vida sem dores é quase a felicidade impossível. É preciso abraçar as dores, assim como é preciso abraçar os choros, assim como é preciso abraçar a rejeição, assim como é preciso nos abraçar diante de tudo que nós passamos. Mas permanecer no poço será sempre uma escolha nossa. E não escolha isso. Não escolha isso porque as pessoas não tiraram sequer um segundo da sua vida para ir lá olhar por você. Seja você o grande amor da sua vida. Você é o grande amor da sua vida. Você não conseguirá amar filhos, marido, esposa, amigos. Você sequer conseguirá amar a Deus se você não se amar. Você é o grande amor da sua vida. Você é o grande projeto da sua vida. Você é a grande missão da sua vida. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais. E nesse momento, iniciaremos essa oração hoje, começando por Deus Pai Todo-Poderoso, mas pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, Mãe de todas as mulheres e homens, pedindo a ela que acompanhe todas as famílias, pedindo a ela que acompanhe as que iniciam e aquelas que estão encerrando ciclos. Nós te pedimos, Nossa Senhora, seja bendita no meio de todos nós, trazendo o seu amor, a sua paz maternal, trazendo a sua luz que brilha no coração de cada um que está aberto a absorver todos os carinhos, os perfumes e os amores que trazem nas tuas palavras. Nossa Senhora, nossa Mãe, Mãe da eternidade, Mãe da humanidade, cuida de todas as grávidas, as tentantes, as adotantes, todas as mães. Protege todos os filhos que já partiram à pátria espiritual e que as mãos físicas já não podem mais tocar. Carrega contigo, Senhora nossa, principalmente aqueles que tiraram a sua própria vida por ventura do desespero. Comunica-se, Senhora nossa, nos corações de cada um que sofre pelo luto, que sofre pela saudade. Dá um abraço apertadinho na alma de quem pede por súplica a tua intercessão ao teu Filho. Jesus Cristo, nosso amado Mestre, esteja com todos os necessitados do mundo inteiro. Visita todos os necessitados nas ruas, nos lares de acolhimento de crianças e de idosos, nos presídios do mundo inteiro, naqueles lares onde estão pessoas lutando contra os vícios. Pedimos, Jesus Cristo amado, esteja conosco na posição de irmão. Tende misericórdia dos nossos erros e das nossas falhas e nos ajuda a caminhar pelos caminhos de espinho, como nos ajuda a caminhar pelos caminhos de flores. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que possa enviar anjos encarnados a levar o que comer, o que beber e o que vestir a quem mais precisar. Pedimos a Bezerra de Menezes, abnegado irmão, que possa adentrar em todos os hospitais e em todas as casas onde os nossos irmãos sofrem com as mazelas físicas e levai a cura a quem for de cura. Pedimos ainda a São Francisco de Assis, ajuda todos os animaizinhos, principalmente da maldade humana. Pedimos ainda a toda a espiritualidade amiga que possa adentrar em todos os lares, ajudar os que estão desempregados, aos estudantes que buscam a profissionalização, tanto por meio do concurso como pelo meio do estudo. Pedimos ainda por todos aqueles que clamam o socorro por diversos tipos de problema, as pessoas que passam pelos problemas financeiros, as pessoas que passam pelos problemas familiares, as pessoas que estão enfrentando perseguições no trabalho, na sua congregação religiosa. Pedimos ainda por todas as religiões do mundo inteiro. Pedimos pelos centros, templos, igrejas, barracões, terreiros, todos os locais que professarem a fé em Teu nome, que Tu ali possa estar. E tudo isso que nós te pedimos, Pai, não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Pedimos à Bezerra de Menezes e à sua falange amiga que possa fluidificar essas águas que logo após beberemos, que coloque nela todos os lenientes e remédios que o nosso corpo físico e espiritual precisam para passar esta noite e para iniciar bem a nossa semana. Que tenhamos coragem, força para lutar e para conservar a paz que existe dentro de nós. E tudo isso que pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Filho de Deus, que é bendito e é eterno. Que assim seja.
Muito obrigado por mais essa companhia desse sábado. Dia 9 eu tenho uma palestra muito bacana, uma live muito bacana com Adeilson Sales. Não percam, Adeilson Sales é um dos autores espíritas que eu mais gosto. Tem um livro dele lindíssimo, que é sobre ele que nós vamos falar na live. Mas vão lá no Instagram do Adeilson e vejam que bacana como ele traz o espiritismo. Adeilson Sales estará comigo no dia 9. E tem muita coisa boa para acontecer nesse mês. Nós temos o Dia do Amor. Nós temos a viagem para o Mato Grosso do Sul. Nós temos muita coisa boa, despertar. Temos muita coisa boa nesse mês de junho na Casa da Caridade também. Nos ajudem com os cobertores, com as cestas básicas. Vamos colocar mais cheiro de rosas que a caridade traz nesse mundo. O mundo precisa cada vez de mais amor e você pode ajudar nessa construção. Um beijo grande para o Instagram e para o TikTok.